Vamos dar continuidade à nossa aula de capacidade produtiva, conhecendo alguns conceitos que são importantes no sistema de produção, como o gargalo, como identificar qual a capacidade produtiva de determinado sistema. Bora lá? Uma das coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de planejamento da capacidade é que os sistemas produtivos eles não operam utilizando o máximo das suas instalações, e sim uma taxa inferior àquela que é considerada a sua produtividade máxima, né? A sua capacidade produtiva máxima. Então, a gente tem o que a gente chama de capacidade instalada, capacidade de projeto, capacidade teórica ou capacidade máxima. Vamos pensar assim, a gente montou o nosso sistema produtivo, definiu as etapas, definiu quanto a gente precisa produzir e dimensionou as máquinas. Quando a gente fez isso, a gente precisa comprar essas máquinas e a gente vai ter uma capacidade instalada ou uma capacidade de projeto. Esse planejamento inicial que é feito vai me dar uma capacidade possível de ser alcançada, considerando que eu trabalho 24 horas por dia e 7 dias por semana, tá? Mas isso não funciona, né? Os sistemas, eles operam com variabilidade em relação a essa capacidade máxima. Eu não consigo atingir essa capacidade máxima, considerando que eu vou ter perdas no processo, vou ter ajustes de máquina, então eu não consigo trabalhar nessa capacidade máxima. Então, os sistemas, eles operam com uma certa folga para absorver flutuações de demanda e de ofertas de insumos. E aí a gente vai começar a definir alguns conceitos que são importantes para o entendimento da capacidade do sistema, tá? Primeira definição de capacidade produtiva do sistema. A capacidade produtiva do sistema é determinada pelo estágio do sistema que processa a menor quantidade, certo? Então, eu vou olhar para um sistema produtivo, olhar para todos os estágios de produção e aquele estágio que me der a menor quantidade que é processada é que vai determinar a capacidade do meu sistema. Bora ver no exemplo? Olhem aqui para esse sistema. No processo de separação, a minha capacidade é de 10 kg por hora. No processo de mistura, 18 kg por hora. E na embalagem, 20 kg por hora. Então, qual seria a capacidade do meu sistema? Considerando a definição anterior, a gente vai olhar para o estágio de produção, o estágio do sistema de produção, que vai me dar a menor quantidade processada. Então, ó, a capacidade do meu sistema que está aqui é essa de 10 kg por hora. Por quê, gente? Porque se eu colocar mais de 10 quilos aqui, eu vou acumular estoque em processo. Ele não vai conseguir processar mais do que 10 quilos. Aqui eu posso processar mais que 10, aqui eu posso processar mais que 10, mas essa parte aqui impede que eu coloque mais do que 10 quilos no sistema para que ele consiga processar. Eu vou só, se eu colocar, por exemplo, aqui 18, considerando que aqui eu posso processar 18 quilos, eles vão ficar se amontoando aqui e transformando isso em estoque em processo. E eu vou ter perdas nesse processo, dependendo do tipo de matéria-prima que eu tenho aqui logo no estágio, nesse estágio inicial, eu vou ter problemas e eu não vou conseguir processar de maneira adequada e com qualidade. Então, eu preciso identificar dentro do meu sistema qual é a sua capacidade para que eu consiga inserir apenas um insumo que for necessário para ser processado. Nesse caso, a capacidade desse sistema é de 10 kg por hora. Aqui desse sistema, eu tenho o A, 11 peças por dia, estágio B, 9 peças por dia, C, 5 peças por dia e o D, 8 peças por dia. Logo, a capacidade desse meu sistema corresponde a 5 peças por dia, tá? Independentemente se eu tenho estágios maiores, mas pela definição que a gente conhece, eu tenho que determinar a capacidade do meu sistema considerando aquele estágio que processa a menor quantidade de itens, né? Considerando todos os estágios produtivos que eu tenho no sistema. E aí a gente vai começar a definir conceitos que são importantes, tá? Como a relação entre a capacidade máxima e a capacidade operacional. A gente vai identificar aqui da capacidade máxima e de projeto, a gente utiliza uma parte dessa capacidade, que é a nossa capacidade operacional, aquela que a gente executa diariamente. Então, a gente vai fazer uma relação entre capacidade máxima, entre a utilização daquela capacidade máxima,
quanto a gente vai utilizar a capacidade máxima e a eficiência do nosso processo. E aí a gente vai precisar de entender alguns conceitos que são importantes. O primeiro deles é de capacidade efetiva, que é estabelecida em função das perdas provenientes da capacidade máxima de produção. São aquelas perdas previsíveis, tá? Aquelas perdas planejadas. Manutenção preventivas, paradas para setup, que é de ajuste de máquina, troca de equipamentos, tá? Então, são aquelas perdas do processo que já estão planejadas. Observem, eu tenho uma capacidade de projeto, uma capacidade instalada, que eu disse para vocês que é quase que impossível conseguir atingir, considerando que eu tenho perdas no meu processo produtivo. Né? Eu passo algum tempo sem conseguir utilizar aquelas máquinas. Então, quando eu faço essa associação da capacidade máxima com as perdas que são planejadas para esse processo, eu vou ter a minha capacidade efetiva. Mas a gente sabe que numa linha de produção, né, no sistema produtivo, a gente não tem apenas as perdas que são planejadas. Acontecem coisas que fogem da forma como a gente vai trabalhar, da gestão em si, tá? Que são coisas que acontecem independentemente se a gente quer ou não quer, que são as perdas não planejadas, como falta de insumos, quebra de equipamentos, falta de energia elétrica. Né? No caso da falta de insumos, é por algum atraso do fornecedor, por algum problema que aconteceu no retorno, né, do caminhão, da transportadora, qualquer outro aspecto que foge ao controle do gestor de produção. E aí, quando a gente soma as perdas, aí a gente já tira da capacidade efetiva, que a gente já viu que tem as perdas planejadas, e quando a gente retira as horas paradas pela capacidade, por perdas não planejadas, a gente vai ter a capacidade operacional, que é a nossa capacidade real, aquela que realmente se concretizou durante aquele período. Então, para a gente visualizar como seria, tá? Eu tenho a capacidade projetada, que seria em condições super favoráveis, que eu conseguiria utilizar a capacidade máxima da minha organização em termos produtivos. Aí a gente traz a capacidade efetiva, considerando as perdas planejadas, que são utilizadas, são paradas, que são planejadas pela gestão para ajuste de equipamento, para manutenção. Então, eu vou ter a capacidade efetiva como resultado disso. E quando eu faço a contabilização também das perdas não planejadas, eu vou ter a produção que realmente acontece. É aquela minha produção operacional, a real. Então, como seria isso na prática? Vamos fazer um exercício para a gente ter ideia de como isso funciona. Então, um fabricante de papel fotográfico tem uma linha de tratamento superficial cuja capacidade é de 200 metros quadrados por minuto. A linha opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Veja os registros de perda na produção dessa semana. Então, a gente tem aqui os registros de perda. Vamos lá. Perda com mudanças de produto, com manutenção preventiva regular, nenhum trabalho programado para aquela semana, verificação amostral da qualidade, tempo de troca de turnos. Todas essas perdas aqui são perdas planejadas. Observe. Mudança de produto, manutenção preventiva, programação dos trabalhos, verificação de amostras e tempos de troca de turno. Quando a gente vem para quebra de equipamento, investigação de uma falha, considerando que falha a gente não planeja, né? Então, se eu vou investigar falha de qualidade, é porque houve algum tipo de perda não planejada. Falta de estoque de material de revestimento, falta de empregados e espera por rolos de papel, isso aqui são perdas não planejadas. Então, a gente tem aqui a capacidade produtiva de 24 horas por 7 dias por semana, já que a empresa trabalha dessa forma. E aqui a gente tem os registros das perdas. Perdas planejadas e perdas não planejadas. Então, o que a gente vai responder? Qual a capacidade projetada, instalada da fábrica? Qual a capacidade efetiva da fábrica? E qual a capacidade real da fábrica? Além disso, a gente vai calcular a utilização e a eficiência desse processo. Bora lá? Então, vamos lá. A gente precisa calcular a capacidade máxima dessa organização.
a gente viu que ela trabalha 24 horas por dia e 7 dias por semana. Isso me dá um total de 168 horas. Essa é a sua capacidade de projeto. Considerando, tá, que essa empresa teve perdas planejadas de 59 horas, como está descrito lá na tabela que a gente viu, a gente vai ter uma capacidade efetiva de... Vou pegar as 168 horas da capacidade máxima e vou subtrair 59 horas de perdas planejadas. Isso vai me dar um total de 109 horas, que seria a capacidade efetiva, certo? Considerando que as perdas não planejadas correspondem a 58 horas, considerando também a tabela que a gente viu lá, a gente vai calcular a capacidade operacional, que é a capacidade que realmente aconteceu nessa empresa, né? A gente vai pegar a capacidade efetiva, que é de 109 horas, e vai subtrair as perdas não planejadas, que correspondem a 58 horas. Isso vai me dar um total de 51 horas efetivamente de trabalho, né? De produção, certo? Vejam a diferença da capacidade máxima que a organização tem de produção, considerando as perdas planejadas, a capacidade efetiva e a capacidade operacional, ou seja, aquela que realmente aconteceu. Então, eu estou trabalhando com base em 51 horas disponíveis para a produção, certo? E aí a gente precisa calcular dois índices, um de utilização e um de eficiência. O índice de utilização eu vou levar em consideração a relação entre a capacidade efetiva e a capacidade máxima, e no caso da eficiência, a capacidade operacional ou real em relação à capacidade máxima. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a utilização, né, o índice de utilização do sistema, considerando a capacidade efetiva, que é 109 horas, dividido pela capacidade máxima, que é 168. Isso me dá um grau de utilização de 65%, considerando a capacidade máxima de 65%. É como se eu tivesse planejando utilizar 65% dessa minha capacidade máxima, ok? Considerando apenas as perdas planejadas, porque as perdas não planejadas elas acontecem durante a execução, né, da produção. Considerando a eficiência, eu vou pegar o valor da capacidade operacional, que é 51, e vou dividir pela capacidade máxima, que é 168. Isso vai me dar uma eficiência de aproximadamente 30%. Ou seja, eu estou utilizando apenas, né, de forma eficiente, apenas 30% da minha capacidade máxima de projeto, ok? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho o que a gente entende por teoria das restrições, tá? Essa teoria diz que a capacidade produtiva do sistema ela é limitada à capacidade do gargalo, ou seja, daquele recurso, daquele equipamento ou centro de trabalho que vai exigir o maior tempo ou aquele que esteja mais sobrecarregado no sistema. O que a gente sabe é que em todo sistema de produção haverá gargalo. E quando tenta-se eliminar o gargalo do sistema, ele vai surgir em outro lugar. Ou seja, se eu identifico o gargalo no sistema e tento resolver esse gargalo, por exemplo, no estágio 2 de produção de determinado sistema, ele vai aparecer no 4, no 5, no 6. Ou seja, todo sistema de produção tem um gargalo. E quando você tenta resolver, eliminar, ele vai aparecer em outro estágio de produção. E aí, pode-se questionar, né? O que é melhor, ter o gargalo próximo à entrada do sistema ou próximo à saída do sistema? Então, a gente tem problemas relacionados a um e a outro, tá? E algumas organizações, dependendo do tipo de produto que vai produzir, vai ter o gargalo próximo à entrada ou o gargalo próximo à saída, tá? Então, próximo à entrada, eu vou ter um maior nível de ociosidade do meu sistema, porque eu vou demorar mais no começo do processo, né? E vou comprometer os demais estágios de produção. Quando eu tenho próximo à saída, né? Próximo àquele o produto já acabado, eu vou ter o gasto de matéria-prima, eu vou ter adicionado já mão de obra e outros recursos, né? E não vou gerar receita com a venda desse produto naquele tempo lá, né? Então, eu tenho
a desvantagem relacionada tanto ao gargalo próximo da entrada do sistema como próximo à saída. Então, quais os principais gargalos existentes no sistema de produção? A falta de gestão de mão de obra, a falta de acompanhamento da produção, falha nos equipamentos, ausência no controle de estoque e falha na gestão de custos, dentre outros. E quais são os impactos desses gargalos no sistema produtivo? Então, a gente tem aqui como exemplo a baixa produtividade, a baixa qualidade do produto final, conflitos internos, falta de previsibilidade da produção e impossibilidade de definir a capacidade de produção de forma exata, né? Então, se eu perguntasse para vocês, olhando esse sistema produtivo aqui, aonde está o gargalo? Observem, na máquina A eu tenho capacidade de 15 peças, na máquina B 10 peças, na máquina C 5 peças, na máquina D 20 peças e na máquina E 25 peças. Olhem para cá, para o meio do sistema e vejam que esse rapazinho aqui, vamos dizer assim, ele é o gargalo do sistema, considerando que eu tenho uma produção maior nos outros estágios. Então, o sistema ele vai ficar mais lento aqui, né? Bem no centro do sistema, ok? Aqui a gente tem um gargalo típico, tá? Uma pizzaria, eu tenho um atendente, 2 pizzaiolos e um entregador. Observem que eu consigo registrar o pedido 20 ligações por hora. Fazer a pizza, 20 pizzas por hora. Mas eu só consigo entregar a 13 clientes por hora. Então, eu tenho aqui 7 clientes que não vão receber a pizza dentro dessa hora especificada aqui. Logo, o gargalo do sistema está na entrega. Vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Eu tenho aqui um sistema de uma padaria, onde eu tenho a mistura, o descanso, o assado e o pacote. Aqui eu tenho os estágios e tenho definido a capacidade e o número de máquinas. Então, na mistura eu tenho 60 kg por hora de capacidade e aí eu tenho 3 máquinas. No descanso, 25 kg por hora, 6 máquinas. No assado, 40 kg por hora, 4 máquinas. E no pacote, 70 kg por hora, 3 máquinas. E eu preciso responder qual é a capacidade de produção dessa padaria, onde está o gargalo. E caso seja adicionada uma máquina para aumentar a capacidade do gargalo, qual seria a nova capacidade de produção? Bora fazer? Então, a gente tem aqui o sistema de produção da padaria. Mistura, 180 kg por hora. Descanso, 150 kg por hora. Assado, 160 kg por hora. E pacote, 225 kg por hora. A gente precisa identificar a capacidade de produção. Então, a gente deve olhar para o estágio que processa a menor quantidade, né, de produtos. Então, seria 150 quilos por hora, tá? Aonde é que está o gargalo desse sistema? Observem o sistema e vejam que o gargalo está justamente onde eu tenho a minha capacidade do sistema, a minha capacidade produtiva. Então, o gargalo está no estágio de descanso. Ok? E aí a pergunta é, se eu adicionar uma máquina ao gargalo, e ver qual seria a nova capacidade do sistema? Observem que aqui eu tenho a máquina que tem capacidade de 25 kg por hora. Se eu adiciono mais uma máquina aqui, o meu estágio de descanso seria 175 kg por hora. Então, ó, se ao invés de 150 quilos eu tiver 175 quilos, qual seria a nova capacidade do sistema? Nova capacidade. Agora eu vou olhar para o estágio que processa a menor quantidade. Está aqui no assado. A minha nova capacidade seria de 160 quilos por hora. Ok? Então, pessoal, nessa aula a gente viu como identificar a capacidade produtiva do sistema a partir dos seus estágios e também a identificar os gargalos, se eles estão no início, no meio, no final do processo, e os motivos que levam à existência de gargalos e também os impactos desses gargalos no sistema. Até a próxima aula.